Voltamos aqui ao nosso Geopolítica Curiosidades. E a grande curiosidade do momento é sobre as migrações. Vamos analisar então hoje. Eu sou o professor Josevan, formado em História, complementação em Geografia e agora estou fazendo minha terceira graduação em Ciências Sociais. No ensino médio, a disciplina de Sociologia. Seja bem-vindo, né? Espero poder contribuir com essa reflexão sobre o que está acontecendo nesta última semana, o que mais está chamando a atenção da geopolítica internacional. Quais são os temas de hoje, né? Nosso segundo episódio, o tema principal é sobre as migrações. Então, nós vamos trazer aí uma reflexão do filósofo, pensador Jean-Jacques Rousseau, onde ele tem um discurso sobre a origem das desigualdades. Tá? Também vamos analisar aqui dados sobre as migrações da OIM, Organização Internacional para as Migrações, vinculado à ONU, né? Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York. Vamos ver aí um pouco de gráfico, números sobre as migrações no Brasil, dados da OIM e dados do Ministério da Justiça do Brasil sobre esse assunto. Deportações, vamos ver aqui uma reportagem, né, repercutir sobre essa ideia das deportações desde 1980. Não é uma novidade, não, tá bom? E aí temos também pessoas retidas no aeroporto de Guarulhos, né? Já tivemos e vamos ter ainda. Por fim, o caso aí da Colômbia, né? Repercutir a última reviravolta dessas questões das deportações com os Estados Unidos. E finalizamos, então, com o Museu da Migração em São Paulo. Muito bem, bastante coisa aí para a gente iniciar o nosso dia. Vamos lá? Vamos começar a nossa discussão de hoje, né? E aí eu vou chamar aqui a atenção para vocês. Jean-Jacques Rousseau, então ele vai escrever, tem o discurso sobre a desigualdade, e eu selecionei aqui esse trecho do livro dele. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Tá? Então, essa reflexão que Jean-Jacques Rousseau vai falar sobre a origem da propriedade privada e, consequentemente, das desigualdades. Também vamos dizer que a origem, de um certo modo, é uma reflexão da origem, de um certo modo, das cidades, dos países, dos reinos. E quando a gente fala de migrações, nós estamos falando disso, que são os seus países, os reinos, as nações, enfim, que estão se organizando e assim têm as suas próprias regras. Hoje, o mundo tem aí um pouco menos de 200 países, mais nações, algumas independentes, outras não, a grande maioria independente, e cada país, cada sociedade cria sua regra, tá? E Jean-Jacques Rousseau vai dizer que essa criação de regra, ela vem, então, desde a época dos primeiros, né? Aquele que primeiro vai cercar um lugar e, ao cercar esse lugar, ele diz que é seu, tá? Então, alguém cercou esse lugar, entre aspas, e disse que todo esse território é Brasil, tá? O que antes
era de vários e vários povos indígenas, que ainda alguns sobreviveram, né? Só de línguas indígenas no Brasil temos mais de 250 idiomas diferentes, sem contar então as várias nações, vários grupos indígenas diferentes. Mas alguém cercou e disse que isso é Brasil, alguém cercou e disse que aquilo é Argentina, que é Estados Unidos, que é Portugal, e assim por diante, tá? Então, cada um cria aí as suas regras. Olha lá, aqui é o relatório, né? O último relatório mundial sobre as migrações, tá? Divulgado pela OIM, Organização Internacional para as Migrações, e aí vai falar dos últimos acontecimentos, né, de 2022 e 2023, dado divulgado em 24 com os dados até 2022. Olha lá que situação que nós temos. 281 milhões de migrantes internacionais no mundo todo em 2020. Então, o último relatório foi divulgado em 2024, porém os dados ainda consolidados de 2020. Aí você já tem uma questão que não está nesses dados aqui, todos os acontecimentos relacionados à Ucrânia, tá? A guerra da Ucrânia, que agora já vai para completar 3 anos, né? Agora em fevereiro, e também a questão na faixa de Gaza, Israel, Hamas, Hezbollah, também provocou vários migrantes, tá? Então nós temos aí alguns dados em defasagem, mas é o que nós temos disponível. 146 homens, 135 mulheres, 28 milhões de crianças, trabalhadores migrantes, 169 milhões. Então, só para a gente ir vendo como que esses dados se consolidam. E migrantes desaparecidos, pessoas dadas como mortas ou desaparecidas, 8.500 pessoas, tá? Essas pessoas movimentaram 831 bilhões de dólares, onde esse dinheiro, olha só, 647 bilhões de dólares voltaram para, na realidade, foram enviados para os países pobres, olha lá. Em remessas internacionais foram recebidos por países de renda baixa e média, tá? Então, muitos desses migrantes que estão fora dos seus países, eles enviam dinheiro para os seus familiares ou para os governos, tá? Pessoas deslocadas. O que são essas pessoas deslocadas? Pessoas viviam deslocadas no mundo todo no final de 2022, incluindo pessoas refugiadas, requerentes de asilo e deslocadas internamente, tá? Qual é a diferença aqui? Esses vamos contabilizar que os migrantes é aqueles que saíram meio que, entre aspas, por vontade própria. Já os deslocados, eles foram forçados ou por uma questão climática, né, um desastre natural, ou também por questões de guerra, assim por diante. Então, dessas pessoas que estão deslocadas, 35 milhões são pessoas refugiadas, tá? 5,4 milhões estão pedindo a certificação de refugiado, tá certo? Olha só todos esses dados aqui da Organização Internacional para as Migrações. E no Brasil, como é que nós temos aqui o caso brasileiro, né? Ainda a Organização Internacional para as Migrações, ela tem o seu escritório no Brasil, e nós temos aqui, ó, migrantes internacionais, cerca de 2 milhões de migrantes internacionais no Brasil. É praticamente 1% da população brasileira, já que nós temos um pouco mais de 200 milhões de brasileiros. Olha lá, residentes, né? Pessoas residentes aqui. Qual é o maior grupo que está vivendo no Brasil atualmente, né? Então, nós temos aí a Venezuela, 20% desses 2 milhões são da Venezuela,
E aí nós temos 14% de Portugal, 8% do Haiti, 8% da Bolívia, 5% da Argentina e 47% aí são de várias outras nacionalidades, né? Mais de 65 mil pessoas desses 2 milhões foram reconhecidas como refugiados. E aí elas têm um tratamento jurídico, uma assistência governamental por parte do Brasil, diferenciada dos outros migrantes que aqui estão. Nesse caso, não está se analisando se são migrantes ilegais ou não, só a questão de dados, né? Então aí nós temos várias estratégias, estratégia da Organização Internacional para as Migrações, tá? O que nós temos aí? Temos o Pacto Global dentro da Agenda 2030, né? A chamada Agenda 2030, né? Objetivo 3, facilitar vias para a migração regular. Então, existem os migrantes irregulares? Tá. Então, o que a gente pode fazer para que esses migrantes sejam regularizados? Isso aqui é para o mundo todo. A ONU, né, quem faz parte da ONU, assinou embaixo lá e concordou com isso. Tá? Salvar vidas e proteger pessoas em movimentos. Tá? E objetivo 2, impulsionar soluções para o deslocamento, né? Então, o que pode ser feito para impedir esses deslocamentos? O que pode ser feito para impedir, então, essas pessoas que saem das suas cidades, né, que vão de um lugar para o outro? Temos um dado mais recente aqui no Brasil, que é o caso do Afeganistão, né? Num determinado momento do governo Joe Biden, ele tirou de uma hora para outra, do dia para a noite, todas as tropas dos Estados Unidos, deixando o Afeganistão para os afegãos, e nesse caso, quem está controlando o Afeganistão é o grupo Talibã, né? E, em consequência disso, nós tivemos um grande deslocamento de pessoas que estão com medo do Talibã. Então, no Brasil, nós temos aí um número total de 12 mil pessoas que entraram no Brasil saindo do Afeganistão, tá? Sendo que dessas 12 mil, 4.300 pessoas já foram para outros destinos. Mas 7.945 continuam por aqui no Brasil. Olha aí um gráfico, né? Desde 2021, o índice ele começa a aumentar em 2022, que é quando houve a retirada das tropas americanas lá do Afeganistão. E agora vem diminuindo, né? Veja que ao longo de 2024, né, você percebe que há uma diminuição do número de pessoas, tá, aqui no Brasil, certo? Então são aí os refugiados, aí as pessoas que estão vivendo no Brasil, que escolheram o Brasil para passar como ponto de passagem para outro lugar, tá certo? Bom, olha lá, a gente tem aí o site do Ministério da Justiça, tá? O site do Ministério da Justiça, que tem um departamento de imigrações, tá? E aí dentro desse departamento vai falar sobre a imigração laboral, que são aqueles imigrantes que vêm para trabalhar, autorizações de residência. Então, existem várias situações, né? Medidas compulsórias, que é, por exemplo, vamos clicar aqui, medidas compulsórias, que é a expulsão, tá? Então, existe na lei brasileira também a ideia da expulsão de quem está aqui de modo irregular. É claro que não é feito da mesma maneira que os Estados Unidos fazem, mas também existe essa situação aqui no Brasil, tá? Tem a rede nacional de cidades acolhedoras, né? Então, essas cidades que se cadastram para acolher esses imigrantes acabam recebendo, né, dinheiro, financiamento do governo federal, dinheiro nosso, dos impostos, para que essas cidades possam acolher esses imigrantes, né? Temos os dados do refúgio, né, no Brasil, né? O que é o refúgio? Vamos ver o que diz aqui o governo federal. Diversas pessoas saem diariamente de seus países de origem ou de onde têm residência fixa para morar em outro.
Os motivos são vários: para estudar, para buscar melhores condições de vida, mais oportunidades de trabalho, para aprender uma nova cultura. Esse movimento se chama migração internacional. E refúgio. No caso do refúgio, essa movimentação é involuntária, ou seja, a pessoa foi forçada a sair do seu país por fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas ou por causa de grave e generalizada violação de direitos humanos, tá? Então, assim a gente tem a explicação do governo brasileiro sobre os refugiados. Hoje a gente está com um vídeo um pouco mais longo, peço aí a paciência de todos. Professor Josevan, aqui é formado em História e Geografia, estou cursando agora a terceira faculdade, né, a terceira graduação, que é Ciências Sociais, tenho mais 3 anos aí de faculdade pela frente, tá? Vamos repercutir aí sobre esse momento, que é a questão das deportações. Então, eu vim aqui com um noticiário, né, recente, mas esse noticiário, ele traz informações desde 1980. Olha lá, gente, vamos ver aí, ó. Desde os anos 1980, brasileiros deportados aos Estados Unidos usam algemas. Eu não estou dizendo que está certo do ponto de vista brasileiro, né? Oh, é chocante, tal. Mas essas pessoas estão lá em outro país e tem que seguir as leis lá daquele outro país. Clandestinos fogem pouco antes de serem deportados para o Brasil, né? E tem aqui a repercussão dessa matéria, né? O mineiro de Governador Valadares, clandestino foge nos Estados Unidos e diz que Brasil não tem jeito. Isso, gente, é uma matéria do jornal de 1988, tá? O mineiro de Governador Valadares, 25 anos, ontem às 16h10, a segurança do Departamento de Imigração norte-americana, poucas horas antes de sua deportação, ele fugiu em frente ao consulado brasileiro ao centro de Nova York. Ele saiu correndo pelas ruas. Ao ser alcançado pela reportagem da Folha, né, parou para dizer: eu vou fugir, que é melhor. Não tenho nada a perder. No Brasil, não tem nada, não tem mais jeito. Depois sumiu entre as pessoas da rua, tá? Então, clandestino foge, né? Então tá aqui a ampliação dessa reportagem. Antes do voo que chamou a atenção recente, né? As pessoas estão comovidas hoje, tá? Isso está me chamando a atenção. Por que hoje as pessoas estão comovidas? Olha lá, presta atenção comigo aí, ó. Outros 32 transportes de brasileiros, outros 32 aviões se deram durante o governo Joe Biden, como mostra o Poder 360, que é esse site do qual eu estou usando. Nessas viagens, durante o governo Joe Biden, os deportados sempre vieram algemados e desembarcaram em solo brasileiro algemados. A questão é, por que agora? Por que só agora a mídia brasileira, né, a repercussão nacional neste ano 2025, dias após, uma semana após a posse do atual presidente dos Estados Unidos, o Trump. Outros 32 aviões chegaram aqui, gente, da mesma maneira. Abre o olho, Brasil. Não é assim que a gente vai conseguir realmente buscar, né, relação aí com os direitos humanos integrais. Bom, eu vou repercutir aqui com vocês uma outra reportagem, né, que vai falar sobre Justiça decide que imigrantes no aeroporto em Guarulhos não podem ser devolvidos aos países de origem compulsoriamente. Isso porque, gente, várias pessoas chegam de forma irregular no Brasil, tá? E acabam ficando lá no aeroporto de Guarulhos. O que está sendo repercutido aqui
por exemplo, gente, é a morte deste imigrante. Ele morreu no aeroporto de Guarulhos porque ele era um ilegal e não poderia entrar no Brasil. E morreu no aeroporto, tá? Ele tinha 39 anos, passou mal e estava retido, olha lá, estava retido no aeroporto de Guarulhos, à espera de refúgio. No Brasil não pode entrar também assim, de todo jeito, o imigrante ilegal, né? Então aqui, repercutindo só essa questão, gente, que existe, ó, em 2015 foi assinado um termo de cooperação técnica institucional, né? Onde o aeroporto de Guarulhos teria essa condição de receber, encaminhar as pessoas para lugares corretos. Porém, o que nós percebemos, né? A Defensoria Pública da União protocolou em 16 de agosto um documento com uma série de recomendações para constatar violação de direitos humanos no Brasil pelo governo brasileiro, tá? Aqui, essa reportagem, olha só, gente, essa reportagem data de 2024, tá? Ó, 5 de setembro. Olha só, minha gente, é o atual governo brasileiro sendo intimado pela justiça por violações de direitos humanos, tá? Então, a gente não pode ser tão seletivo com as coisas. E agora eu vou ir terminando, ainda repercutindo sobre essa ideia. O governo da Colômbia disse que ele ia ser contra a chegada dos imigrantes, dos deportados colombianos, porque o Joe Biden, o Trump, né? O Trump não poderia fazer isso. Aí, o que o Trump fez? O Trump foi lá e aumentou as taxas. Tá? Os Estados Unidos suspende as sanções à Colômbia após acordo. Que acordo que era esse? O governo, olha aqui, gente, vejam comigo, vejam só. Entre as medidas retaliatórias estava a aplicação de tarifas de emergência de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos oriundos da Colômbia e que seriam elevados para 50%. Ou seja, o presidente da Colômbia negociou os seus nacionais ilegais que estão nos Estados Unidos a troco de imposto mais barato, gente. Abre o olho. Esse é um governo do Petro na Colômbia, que é um governo progressista, ou seja, apoiador também de vários países, igualmente o governo brasileiro, tá? E aí, por fim, para ir terminando essa nossa conversa de hoje, foi boa, hein, gente? Estou gostando aqui, ó. Nós temos o Museu da Imigração, tá? O Museu da Imigração, que fica na cidade de São Paulo, tá? Tem lá várias exposições, está terminando agora uma exposição permanente, mas tem exposições aí itinerantes, tem até o dia 2 de fevereiro férias no museu. Olha lá, no dia 29 de janeiro nós vamos ter o Ano Novo Chinês, dia 1º de dezembro até o dia 30 de maio, uma exposição de longa duração, ó. Tá aqui fechado, férias no museu, então o novo ano chinês aí. Depois procurem também, a gente vai deixar os links aí depois nos comentários, tá, gente? Bom, é isso aí, eu agradeço a todos vocês por terem participado, né, hoje aqui comigo, o tema da Geopolítica Curiosa, segundo episódio, né, das migrações, e eu acho que eu consegui contemplar com vocês esses minutinhos aí. Obrigado e até a próxima. Valeu!